Bom dia, graça e paz, pessoal. Tudo bom? Vamos estar assim dando início, a mais uma aula da nossa EBD, para a honra e glória do Senhor. Algo assim que tem sido edificante, para nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa estar assim abençoando essa manhã de domingo, a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa cada dia estar assim enriquecendo a sua vida com a sua palavra, com o seu ensinamento, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar para que nós possamos dar início à nossa lição, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela essa manhã, na Tua presença, Pai, que mais uma vez estaremos assim, se alimentando da Tua palavra, Senhor, aprendendo um pouco mais de Ti, aprendendo como ser melhores, aprendendo a como confiar em Ti. Deus, aprendendo, ó Deus, contigo, porque nós queremos, ó Pai, nosso objetivo maior é o céu. E em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua unção, a Tua misericórdia venha sobre nós nessa manhã. Traz em nós, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, a Tua inteligência, para que possamos, Senhor, discernir a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amados, vamos estar dando início agora à nossa aula, Nós estamos assim estudando 1 Pedro, capítulo 5, que vai ser ministrado hoje, vai ser falado hoje. Vamos aprender um pouquinho mais do capítulo 5, ok? Mas antes de nós começarmos o capítulo 5, eu gostaria de fazer assim uma retrospectiva, Como é o último capítulo 5 é o último capítulo do livro de Pedro, 1 Pedro, e eu queria fazer uma pequena retrospectiva com a gente aqui, só para a gente poder lembrar, das aulas anteriores, ok? Então, querido, no capítulo 1, foi ministrado pelo nosso pastor Roberto, com muita autoridade. Ele veio ali trazendo para a gente toda aquela história. Se você não lembra, volta lá no canal, que você vai conseguir ver a aula do pastor Roberto. Todas as aulas, na verdade, estão lá no canal. Você consegue rever a aula. Isso é bênção. Então, o pastor Roberto deu assim aquele início para a gente, E qual foi o foco principal, que o pastor Roberto falou conosco sobre o capítulo 1? Foi ação de graça pela esperança da salvação. Um dos itens que ele falou foi isso. Nós estarmos sempre agradecidos, ministrando a Deus sempre pela esperança da salvação, por o Senhor Jesus ter nos dado esse presente, essa dádiva. Amém? Também um outro ponto, tocado ali pelo pastor Roberto, foi exortação pela santidade. Nós viemos buscar a santidade em Cristo, se preparar em Cristo, estar em Cristo a cada minuto, a cada instante. Orar, buscar, ler e ser um verdadeiro cristão. Amém? Capítulo 2, foi o licenciado Paulo, também uma bênção, discorreu ali ao capítulo 2 com muita propriedade, e ele falou principalmente sobre despojar de tudo para um novo nascimento, A gente realmente se despir de nós mesmos, deixarmos tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente deseja, para realmente viver um novo nascimento em Cristo. Ele também falou dos deveres dos cristãos, o que devemos, como devemos agir, como devemos se portar. Então ele falou ali no capítulo 2. No capítulo 3 foi a nossa pastora Michele, que foi uma bênção a aula dela, entre a gente foi muito comentado, ela pegou mesmo com vontade, foi bênção, jogou o Gilberto lá em cima, mas foi bênção, brincadeiras à parte. A pastora Michele falou sobre os deveres, das mulheres e dos homens, como cristão, dentro do casamento. Foi assim uma bênção. Então, assim, o que a pastora Michele focou foi o relacionamento, marido e mulher, ali, como que um deve tratar o outro, como que um deve respeitar o outro. Capítulo 3 da pastora. Capítulo 4 foi o nosso pastor Ivan, que foi a nossa última aula também. Pastor Ivan mandou ver. O pastor Ivan focou no sofrimento, Na verdade, o pastor Ivan, o capítulo 4, ele fala sobre o sofrimento, de Cristo. E o pastor Ivan vem trazendo isso pra gente, sobre a lembrança e o que Cristo sofreu por nós, Ele também falou da volta de Cristo,
tá falando para cristão, tá falando para crente, mas poxa, a gente tem que lembrar a todo momento, né? É bênção, é estudo, é conhecer a palavra de Deus, porque nós precisamos conhecer para poder passar para frente, né? Então foi bênção. E o pastor Ivan falou da comunhão, né? De ter comunhão, de termos comunhão, e isso também é bênção. Então, queridos, amém? Só para a gente poder fazer esse breve relato aqui do livro, do 1º ao 4º, para a gente poder entrar no 5º capítulo. Enfim, né, como foi discorrido lá pelo pastor Roberto, né, essa carta ela foi escrita lá o pessoal da Galácia, né, da Capadócia, aquela galera lá. Então, Pedrão foi lá e escreveu essa carta, né, mandando para eles pelas perseguições e tal que tinham na época, tá? E o capítulo 5, na verdade, a gente vem vendo, né, que ele vem tratando de capítulo 1, né, ação de graça pela salvação. Capítulo 2, né, o despojar de si mesmo para um novo nascimento. Capítulo 3, cuida do seu esposo, cuida da sua esposa, né? Como é que vive o casamento? É assim, assado. Então ele dá todo esse parâmetro, né? O capítulo 4, né, o sofrimento de Cristo, a volta de Cristo. Então assim, ele vem falando sobre isso, né, para a galera. E quando chega no capítulo 5, ele foca no quê? Ele foca nos pastores, né? Ele dá uma chamada, ele leva ali uma consciência para os pastores, né? Olha, galera, pastores da Igreja de Cristo, né? Ajuda o povo, né? Ajuda essa galera a trilhar esse caminho para a salvação. Então ali ele vai dando algumas recomendações, vai orientando o povo, ou os pastores, para que auxilie o povo nessa caminhada, né? Então assim, o capítulo 5 é um capítulo que a gente vai... Eu vou voltar aqui no capítulo 4 só para a gente poder entender um pouquinho, né, do que ele está falando, tá? É aquilo que a gente sabe. A Bíblia ela foi escrita direto, né? Quem colocou versículo, capítulo, né, fomos nós. Então, enfim, no capítulo 4, tá, do 17 ao 19, fala assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e primeiro comece por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde passará o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-se às suas almas como o fiel Criador, fazendo o bem. Então aqui, né, ele dá essa orientação para o povo encomendar a alma, né? O povo se colocar santo. Ele fala, né, o Felipe falou sobre santidade, né, falou sobre despojar, né? Então assim, ele vem fazendo essa orientação. Olha, no capítulo 4, olha, que o povo venha encomendar a alma a Cristo, que o povo venha se colocar a Cristo, para que eles possam ver a glória, né, vir aos céus. E aí, no capítulo 5, ele começa a falar aos pastores, começa a orientar ali os pastores, ok? Então ele volta, né, ali os pastores, porque ele sabe que é difícil essa caminhada, né? A caminhada do povo não é fácil. Então os pastores eram mais capacitados para estar à frente e estar orientando ali aquele povo. Amém, queridos? Pastores deveriam ajudar e orientar a todo momento. Então vamos lá, vamos começar a discorrer aqui os versículos, ok? Vou botar aqui a luneta. Aí ele fala, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, né? Chamam a atenção, que sou também presbítero, como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e praticante da glória que se há de revelar. Então aqui, queridos, ele fala, né, aos pastores. Presbítero, né, na época era pastor, né? Então assim, ele começa a falar com os pastores. E a primeira colocação que ele faz aqui, que é bem interessante, ele fala o seguinte: olha, sou pastor, né, também. Né? Ele não se coloca, né, em nenhum momento ele se coloca superior, né? Ele fala: olha, eu também sou pastor, né? Como vocês são pastores, eu também sou pastor. Então ele se coloca no mesmo patamar, né? Ele não vem querer falar: olha, eu sou
um ensinador maior do que vocês, nada disso, né? Ele escreve a carta, ele fala com os pastores do mesmo nível, né? Isso é o quê? Humildade, é conhecer que também são pastores, né? Então ele fala isso, ele faz isso, né? Ele se coloca no mesmo patamar daqueles pastores que estavam ali, né? Então, queridos, aí ele começa a falar aqui no capítulo 1, ok? E ele fala sobre ter sido também, né, testemunha ali das aflições de Cristo, porque realmente ele andou, né, com Cristo, ele andou ali com o próprio Jesus. Então ele fala do conhecer, né, e o andar perto de Cristo. É tipo assim, olha, sou igual a vocês, né? Andei, só que eu andei com Jesus, né? Então, assim, eu tenho uma experiência com Jesus, né? E fui eu que meti ali a espada naquele cara lá. Então, assim, eu estava muito perto de Jesus. Ele começa a discorrer essa situação, né? E aí, ele também traz aqui um outro ponto, né? Nesse versículo, né? E será participante do que há de vir da glória do justo, né? Participante da glória de que há de revelar. Então, assim, olha, gente, eu sou igual a vocês, eu andei com Cristo, né? Eu vi ali o sofrimento dele, eu conheci o sofrimento dele, tentei defender ele, meti a espada mesmo, tá? Mas eu vou ver a glória de Cristo junto com vocês. Eu não sou diferente de vocês, eu estou aqui escrevendo, orientando, né? Mas eu não sou diferente de vocês. Amém, queridos? Então, o versículo 1, né, ele já está discorrendo isso. No versículo 2, ele identifica o rebanho. Tá? No 2, ele fala, apacentai o rebanho de Deus. O que ele está falando aqui? Olha, o rebanho não é seu, né? O rebanho não é de ninguém, o rebanho é de Deus. Então, apacenta eles com amor, tá? Então ele fala, olha, o rebanho é do Senhor, não é seu. Amém, queridos? Então ele começa também a mostrar, né, que Cristo está ali, né, e está sustentando tudo pelo rebanho dele. Amém? Até porque hoje em dia, né, a gente vê que tem alguns pastores que infelizmente acham que a igreja é dele, né? Ah, a igreja é dele, a igreja é isso, aquilo, outro. Nós sabemos que não é de Cristo, né? E assim, os nossos pastores, né, da igreja congregacional, né, são bênçãos na nossa vida, e a gente é muito nítido, né, isso. Eles reconhecem que o rebanho, nós que somos o rebanho, né, somos o rebanho de Cristo, e eles têm nos ensinado a palavra, né, têm nos ensinado a palavra na íntegra. Amém, queridos? Eu louvo a Deus todos os dias por isso, porque eu tenho pastores que pregam a palavra. Eu tenho pastores que me ensinam a palavra, não discorrem da palavra. Amém? Por reconhecer que nós somos de Cristo. Glória a Deus por isso. Né? E aí, ele começa aqui também a falar, né? No capítulo 2. Que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, né? Então ele fala, não por força, sendo forçado. Ah, não, poxa, eu vou lá porque me elegeram pastor, né? Então, assim, eu tenho que ir lá, porque eu fui eleito pastor e tal, então eu preciso estar lá, mas eu não queria estar, né? Então, assim, ele fala, olha, não faça isso assim, não por força, não porque alguém te obrigou. Seja pastor porque você ama a palavra, né? Porque você ama o povo, você ama o povo do Senhor. Amém, queridos? E ele fala, não por força, mas por voluntariamente, né? Fazê-lo voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, né? Não por, ele fala voluntariamente, né? Muito já está explícito, né? E ele fala não por ganância, não por querer, né? Dinheiro, não por querer ser, né? Alguma coisa, porque muitas vezes as pessoas falam em ganância, falam dinheiro. Muitas vezes não, às vezes a pessoa tem a ganância de ser, né, de estar num status, de estar em algum lugar, mas ele repreende aqui, fala, olha, não faça isso, não faça desse jeito,
né? Porque nós vemos que pessoas que muitas das vezes têm o amor, né, têm o coração no dinheiro, ele esquece a igreja, ele acaba esquecendo o pastoreio, né, das ovelhas, para focar onde? Focar no dinheiro, né? Vamos fazer isso e isso na igreja porque vai dar dinheiro. Então, assim, ele está aqui dando essa orientação para que isso não venha a acontecer, né? Que os pastores realmente administrem e estejam no meio do povo por amor. Amém? E ele fala no 3 também, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. No capítulo 3, não devem ser dominadores. Ok? Eu escrevi aqui, não devem ser dominadores. Não, nem com tanto domínio, né? Que não sejam pessoas que, o pulso é firme, eu que domino, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. Né? Então ele fala ali com os pastores, olha, não é assim que faz, né? Então, assim, com certeza ali tinha algumas pessoas precisando ouvir aquilo, porque senão Jesus não permitiria, né, que fosse escrito. Então, assim, ele vem orientando toda essa situação. Então, vamos lá. Aí, o que ele fala aqui também no 3? Né? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, assim, é muito legal isso, porque nós temos hoje, né, eu volto a dizer, temos pastores abençoados, pessoas ali abençoadas. Né? Quando ele fala exemplo, querido, o que eu penso? A ovelha chegou para conversar com o pastor sobre casamento, né? O casamento, tal, tá assim, tá assado e tal. Então, o que ele vai fazer? Você quer falar sobre casamento? Ok, eu posso conversar sobre casamento com você. Mas olha para o meu casamento. Olha para a minha união. Olha para a minha família. Ok, querido? Isso é servir de exemplo, né? Isso é ter exemplo. Né? Se é a esposa, olha para minha esposa. Vamos lá, o casal chegou. Não, minha mulher não é isso e isso, meu marido é isso e isso. Poxa, gente, olha só. Eu tenho sido exemplo na igreja para vocês. Olha para o meu casamento, como é que é bênção, né? De repente chega a ovelha lá falando sobre finanças, né? Como é que é a finança do pastor? Como o pastor administra essa situação? Entende, querido? Então, assim, ele vai realmente servir de exemplo para o povo, né? Perdão. Pastor, preciso perdoar, não consigo perdoar, não sei o quê. Tá, você já me viu deixando de perdoar alguém? Então, assim, é isso que Pedro está falando ali. Olha, seja um exemplo para o povo, né? E eu glorifico a Deus mais uma vez pelos nossos pastores. São bênçãos. Amém, queridos? No versículo 4. E quando parecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Ele fala lá no 5, né? Participantes da glória que há de revelar. E mais uma vez ele está aqui lembrando, né? No 5. Semelhante vós, os pastores, alcançareis a corruptível coroa da glória. Ele mais uma vez fala, Jesus está voltando. Vamos permanecer em Deus aí que a coisa vai dar bom. Amém, queridos? No 5, versículo 5, tá? Ele fala sobre os jovens. Então, semelhante vós, mancebos, né, jovens, adolescentes, né, sede sujeitos aos anciãos, porque o ancião na época era, né, a pessoa mais antiga, a pessoa um pouco mais idosa, já tinha ali passado toda essa situação. E normalmente, né, os pastores antigamente eram os mais idosos, que teriam mais assim experiência. Então, o que ele fala aqui? Jovens, ouçam os seus pastores. Ouçam a orientação dos seus pastores, peçam, né, a orientação dos seus pastores, porque eles sabem o que estão fazendo, como administrar, como seguir, porque eles já passaram por muita coisa. Então aqui ele fala também aos jovens. Amém, queridos? No versículo 5, e vamos lá. No 5 e no 6, né, sede humilde um com os outros. Também ele fala aqui, né, e sede todos sujeitos uns aos outros. Né, ele fala de humildade. Sermos os pastores serem mais humildes, né, um com os outros, ser amáveis, né? No versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, né? Sejam humildes, porque quem vai exaltar vocês
é o Senhor Jesus, né? Seja humilde com o próximo, seja humilde na ministração da palavra de Deus, seja humilde, pois Deus ama, né, a todos. Amém, queridos? No versículo 7, eu estou acelerando para a gente poder não perder muito tempo, tá? No versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, mais uma vez nós lemos, né, na palavra do Senhor sobre ansiedade, sobre nós termos essa capacidade de deixar Deus agir, né, de deixar Deus fazer, né? Então ele orienta aqui os pastores. Está ansioso, está com algum tipo de problema, ora a Deus, deixa Deus fazer, né? Porque é muito comum, querido, quando nós passamos por uma dificuldade, ou por uma perseguição, ou por um problema, né, a ansiedade ela toma conta da gente, né? Essa ansiedade ela acaba muitas das vezes até nos afastando de Deus, porque a gente acha que Deus não está olhando, que Deus não está vendo, que Deus não vai fazer, mas na verdade Deus vai fazer, porque Deus está olhando para nós, né? Ele olha para nós quando nós estamos estudando, quando nós estamos, né, andando na rua, quando nós estamos fazendo o que for necessário, né, para o nosso dia a dia. Ele está olhando para nós, ele está sempre olhando para nós. Então assim, ele dá essa orientação: olha, deixa na mão de Deus, deixa a tua ansiedade para o lado, porque o Senhor vai fazer, o Senhor é contigo. Amém, queridos? Lançando sobre ele toda essa ansiedade. Nós estamos no versículo 7, né? Deixa toda essa dificuldade, deixa toda essa situação que está acontecendo. Vocês estão realmente, né, sendo aí humilhados e perseguidos, mas lança na mão de Deus tudo isso. Isso vai passar. Amém, queridos? Versículo 8. Sede sóbrios, vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 8, queridos, ele dá o nome da situação toda, né? Então ele fala, olha, toda essa situação aí, né? Sede sóbrio, vigia. Quem é que está fazendo tudo isso? É o diabo. Então ele vai e identifica ali, ó, é o diabo. Não é Nero, não é Roma, não é os exércitos, né, que estão vindo contra vocês. Então, assim, o inimigo de vocês não é essa galera. É realmente o diabo que está bradando para tentar recolher e tragar, né, aquele que é do povo. Aquele que está com Deus e quer permanecer em Deus. Porque o diabo ele vem afrontar para quê? Para que nós possamos esmorecer. Que nós possamos, assim, baixar a cabeça e aí ele faz o que ele quiser. E ele fala, olha, permanece firme, porque o seu adversário não é essa galera aí não. O seu adversário não é o seu amigo do trabalho, né? Não é o seu parente, não é isso. O seu adversário é o diabo. E com ele a batalha é de joelho. A da batalha é na oração, é no jejum, é na busca. Amém, queridos? Amém. No versículo 9, o qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, os vossos irmãos no mundo. E aí, queridos, ele fala aqui o seguinte, o qual resisti firmes na fé. Olha, resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que ele quer dizer aqui? Vocês não são os únicos que estão sofrendo. Vocês não são os únicos que estão sendo perseguidos. Vocês não são, assim, privilegiados. São os únicos privilegiados que estão sendo perseguidos, não. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, né? O que ele está dizendo, né? É o seguinte, olha, vocês estão sofrendo, estou escrevendo para vocês, para fortalecer vocês, para orientar vocês, mas eu tenho rodado e tenho visto que não são só vocês que estão sofrendo. Porque, queridos, quando a gente está passando uma aflição, está passando uma luta, né, e de repente chega alguém e fala assim, poxa, cara, eu também estou passando essa luta aí, poxa, não está fácil, está difícil também, mas eu estou seguindo. Queridos, para mim, tá, eu, Wagner, se alguém chega para mim e fala isso me dá um certo conforto. Fala, poxa, eu não estou sozinho nessa, né?
eu não estou sozinho nessa aflição que está se acontecendo. Tem alguém aqui que está passando o mesmo que eu. Então, assim, isso nos fortalece até para poder se unir em oração, né? Se unir em clamor ao sangue do Senhor pela nossa situação. Entende, amado? Então ele fala, olha, esse privilégio não é de vocês. Vocês não estão sofrendo aí sozinhos. Tem uma galera que está sofrendo junto. Amém, queridos? E no versículo 10... né? O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, pois haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ele mesmo te fortalecerá. Ele vai deixar você sofrer, né? Porque tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolver. Mas olha, Ele vai te dar a glória. Ele vai te dar a vitória no final. Amém, queridos? Glória a Deus. No versículo 12, porque aqui no 11 ele fala, e já a glória, né? E o poderio para todo sempre. Amém. Ele dá aqui uma finalizada no 11, tá? E aí ele fala no 12, por Silvano, né, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdade da graça de Deus, na qual estáis firmes. Né? Aqui ele fala de Silvano. Silvano foi o camarada lá que escreveu, né, a carta. Na verdade, Silvano aqui, ele é Silas, que andou lá com Paulo, né? Ele muda o seu nome. Então, assim, a gente vê ali Silas lá com Paulo, e agora a gente vê Silvano, né, aqui com Pedro. Então, assim, tinha essa galera aí acompanhando eles, escrevendo e ajudando no que era necessário, né? Era aí uns camaradas que andavam coladinho aí nesses profetas aí. Amém, queridos? Então, aqui ele fala, olha, né, foi Silvano que escreveu essa carta e eu atesto, né, tudo que ele falou aí. Amém, queridos? E no 13, né, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e o meu filho Marcos. Aí ele fala aqui, né, da igreja da Babilônia. A Babilônia, na verdade, essa igreja estava em Roma, né? E ele cita aqui como Babilônia, por quê? Babilônia era aquele local que eles eram mais atacados, né? Então, assim, Roma realmente era um ambiente hostil para os cristãos, né? Então ele fala de Babilônia, que a gente sabe que Babilônia é um local que normalmente a afronta é grande, né, contra os cristãos. Amém, queridos? E ele fala aqui de Marcos, né? Tá vendo que ele está falando aqui de Marcos? E esse Marcos aqui é o mesmo, né, que Paulo levou lá naquela viagem, que ele falou, olha, deixa esse cara para lá, esse cara aí não serve para mim não. Manda embora porque não tem condições não. Né? Depois ele chama Marcos de novo. E agora nós vemos aqui Marcos com Pedro. Né? Então, assim, nós vemos pessoas que acompanhavam os profetas para ajudar, né? Para estar dando apoio. E eu creio que muitos, né, estavam ali com o coração mesmo rasgado e sedentos de tudo aquilo, né? Querendo escrever, querendo mandar ver mesmo, entendeu? Então isso é bênção, né? Nós vemos aqui pessoas que andam do lado dos pastores, né, de ombro a ombro, né, querendo ali ajudar e estando sempre junto dos pastores, né? E vemos que essa galera andava com Paulo, andava com Pedro, né? Para onde o pastor orientava, ele estava indo, né? Para onde o pastor mandava ele estava indo, estava seguindo, né? E um pastor falava com o outro, manda esse cara aí, tal, não, ó, toma esse aqui e tal, me pega e tal. E a galera estava ali ajudando e dando aquela força no ministério. Amém, queridos? E no 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Né? Então ele fala aqui essa saudação final, saudai-vos uns aos outros com ósculo. O ósculo hoje, né, é o beijo no rosto. Vamos tomar cuidado por causa do Covid,
né? Dá aquele soquinho ali, tá bom? Higieniza a mão e dá um soquinho, né? Hoje o beijinho não tem condições, tá? Vamos evitar aí o beijinho. Amém, queridos? Então, assim, que essa palavra possa ter edificado o teu coração, né? Que nós possamos aí ter entendido um pouquinho, né? Dessa parte de que Pedro fala aqui, né? Toda essa orientação à igreja. E no final aqui ele dá esse alerta aos pastores, né? Algo que os pastores precisavam, né? Entender e buscar e orientar e estar firme com o povo, né? E orientar com a forma legal mesmo, com o coração aberto e reconhecendo que o povo é de Deus. Amém, queridos? Então, assim, eu glorifico a Deus, eu quero finalizar de novo falando, eu glorifico a Deus pela vida dos nossos pastores. Nosso bispo, né, é uma bênção na nossa vida e a gente pode olhar para a vida deles e falar, olha, ali tem um exemplo, ali tem um exemplo. E que nós possamos ser, queridos, Silas, Silvanos, Marcos na vida desses homens. Que nós possamos ajudá-los realmente de forma veemente, né, sem titubear, sem querer regredir, ok? Nós possamos realmente estar firmes do lado desses homens, porque são homens de Deus, são homens que foram separados e assim, tem feito a diferença na nossa vida. Amém, amados? Que o Senhor Jesus abençoe a cada vida aí, tá? Que está conosco na nossa igreja, que o Senhor Jesus esteja te dando um domingo abençoado, para a honra e glória do Senhor. Amém?